Então, boa tarde. Não precisamos de espaço hoje. Hoje, os espaços são mais internos, que a gente vai descobrindo. E a gente vai para a nossa clássica do relógio pélvico. Tem algumas variações. Eu vou fazer uma bem clássica das clássicas, porque eu acho bem importante sempre voltar aos clássicos, não é mesmo? Nessa vida, às vezes a gente precisa voltar para aquilo que é clássico, para os aprendizados básicos, essenciais. E o relógio pélvico é uma super clássica de Feldenkrais. Eu diria que, como eu pus lá no grupo, é uma clássica das clássicas. Então, não precisa de grandes espaços, nem grandes tecnologias. Feldenkrais, a tecnologia é basicamente humana. É só alguma coisa para te isolar do frio, se o seu piso for frio. Isso é uma das coisas boas de Feldenkrais, né? Tecnologia humana. Aqui é. Oi, Josi. Tudo bom? Tudo, Vamos e pra... você? Tudo. Vamos para relógio pélvico hoje, Josi. Oba! Bem clássica. Então, vocês podem deitar de costas, por favor. Deitem de costas. Se aproxeguem. Ô, Josi, posso só pedir para você levantar esse pano, esse pedaço do pano vermelho? Só esse pedacinho aqui, essa ponta, essa pontinha aqui. Tava bom o ângulo. Tava ruim, não. Mas acho que agora ficou melhor. Agora sumiu tudo, Josi. Você ficou escura a tua tela, viu? Só para você saber, não sei o que aconteceu, mas ficou totalmente escurecida. Então, deitem de costas, deite aí. Agora abriu de novo. Tinha ficado preto aqui. Deu algum tilt aí na câmera. Aí tá ótimo. Josi, desce só um pouquinho, que hoje eu prefiro ver só. Hoje, assim, para mim, o mais importante, se for possível, é ver bacia e cabeça. De cada um ajuda bastante. Ver a bacia e a cabeça. Tá? Se for possível. Tá dando para ver, Josi. Porque eu vou. Ah, tá dando para ver a Zélia. Eu adoro. A Zélia hoje tá bem, a Salvador Dali tá virada, assim, tá ótima a câmera, Zélia. Aí não tem aquela coisa de ter que ficar todo mundo na mesma direção. Adorei. Tá lindo assim. Tá bom, Paulo, também tô te vendo, Sibeli, tô vendo todo mundo. Só acho que o Simar e Sandra que os espaços não proporcionam assim, eu vejo mais a bacia. Não sei se dá para pôr a câmera lateral hoje. Não sei, realmente não sei. Às vezes dá, às vezes não dá, né, gente? A gente faz o melhor que pode neste mundo do online. Tô vendo isso, eu quero ver bacias e cabeças. Isso para mim, lateral já ajuda bastante. Para ver, para poder também ajudar vocês na condução aqui. Ah, Sandra, dá para ver agora. Legal. Fica com a cabeça para esse lado, Sandra, pode ser? Envia até a cabeça vir para esse lado, para onde estão seus pés. Porque a bacia é mais alta, eu vou ver com mais. Ah, eu acho que o Simar, se você fizer isso também já facilita. Colocar onde você estava com os pés, colocar a tua cabeça. Porque daí não tapa a bacia. Eu consigo ver assim de cima, como você estava fazendo, na posição que a câmera estava. Só que aonde você estava com os pés, você põe a cabeça. Que eu acho que eu vou te ver. Para a Sandra funcionou. Aí funciona. Aí eu consigo ver bem. Só aí, para eu ver o tapetinho. Pode ser também, você já mudou de lugar, né? Se não der, Elcimar, coloca onde estava mesmo. Porque daí você consegue fazer isso que a Sandra fez, que agora eu consigo ver a Sandra, cabeça e bacia. Tô vendo todo mundo. Coloca a cabeça para esse lado de cá, perto da câmera. Não, esse lado, onde você tá com o dedo, exato. Inverte onde você estava com o pé, agora você põe a cabeça e deita de costas. Isso, quem puder, como o Ocimar estiver de óculos, tire os seus óculos, por favor. Estica as pernas, um instante, só para agora a gente silenciar um pouquinho. E você vai agora dobrar os dois joelhos.
Apoiar as plantas dos dois pés com o chão. Essa posição também tão clássica, as pernas separadas. Os joelhos separados. Os pés separados. E daí existem uma pergunta interessante, né, que algumas pessoas às vezes se fazem. Ah, mas como é que tem que ficar as minhas mãos? Eu nunca sei se as palmas têm que ficar para o teto, para o chão. As mãos ficam, a posição das mãos, como a gente vai vendo aqui, dos braços, ela vai variando de acordo com o contexto, tanto o contexto da própria lição, do que ela está pedindo, como o nosso contexto, né, as nossas possibilidades do dia. Às vezes as duas mãos não ficam confortáveis simetricamente, às vezes tem uma que fica mais para a palma, virada para o chão, a outra mais com as costas. Cada um vai sentindo hoje qual é a posição, talvez vá mudando o jeito que você queira organizar os braços e as mãos ao longo da lição. Então, deixa do jeito que for confortável para você, agora. Eu vou pedir se alguém colocar apoio entre a cabeça e o chão. Você sentir se em algum momento esse apoio não está interferindo no movimento da cabeça, tá? Então, agora você vai levar a atenção lá para sua bacia. E a gente vai começar a desenhar o relógio. Então, você vai desenhar o relógio, vai colocar 12 horas. Então, imagina que você está pintando mesmo 12 horas, o ponto das 12 horas, nessa região do sacro, da lombar, essa parte mais alta da bacia. E 6 horas lá no cóccix. Então, você tem o 12 e o 6 aí claramente desenhados atrás da sua bacia. E você já vai desenhar também o 12 e o 6 atrás da sua cabeça. O 6, aqui nesse ponto que vem a coluna, encontra a base do crânio, aquele afundadinho que tem, aí começa o crânio. Ali você põe o 6, nessa região da base do crânio. E o 12 vai subindo, vai mais próximo do topo da cabeça. É um relógio menor, é bem menor a distância. Observa a distância que tem entre o 12 e o 6 da bacia e o 12 e o 6 da cabeça. É uma distância bem menor. E eu quero que vocês comecem, alguns já começaram, porque já conhecem a lição, e do 12 para o 6. Começa lá na bacia o movimento. E do 6 para o 12. E como todo mundo aqui já fez essa lição, mais de uma vez, talvez, ou variações dela, vê o que você primeiro percebe quando você faz esse movimento que é absolutamente simples. E pode parecer um movimento muito bobo, se você só fizer esse movimento. Mas vai vendo como vocês já têm o hábito, já têm isso internalizado e distribuindo a atenção, deixando a atenção se mover, vai vendo para onde ela se move. Enquanto você faz esse movimento. Não precisa, é uma pergunta, você está fazendo um movimento da bacia do 12 para o 6, do 6 para o 12, o máximo da amplitude possível? Porque essa é uma pergunta, a gente sempre precisa fazer o máximo daquilo que a gente pode fazer? Ou você também pode encontrar hoje, em vez de encontrar o máximo, encontrar aquilo que é fácil e leve desse movimento. Muito leve, muito fácil. E começa a ver se o relógio da cabeça está se movimentando e copiando o que faz o relógio da bacia ou não. O movimento, ele não chega lá na cabeça, onde ele para hoje? Se ele estiver parando em que parte do seu tronco, você sente que o movimento chega. Às vezes ele pode chegar até um lugar, parar, dar um salto, aparecer de novo em alguma outra parte do seu tronco. E vai sentindo se você realmente está indo do 12 para o 6, do 6 para o 12. Quando você vai lá para o 6, vê se você não tem a tendência de levar um pouco mais pressão para o lado direito ou esquerdo da bacia. Porque às vezes a gente não está indo exatamente para o 6, você pode estar indo para o 7, você pode estar indo para o 5. Pensa que o 3 está do lado direito e o 9 do lado esquerdo.
E quando você vai para o 12, você vai exatamente para o 12 ou você sente que você coloca mais pressão de um dos lados da bacia? Vamos bem refinado hoje nesse movimento do relógio pélvico. As percepções. Descansa um pouquinho. Pode esticar as pernas se quiser. Volta para a mesma posição. Agora, você vai continuar fazendo do 12 para o 6, do 6 para o 12 lá na bacia. Se a cabeça não estiver sendo convidada para o movimento ainda, você vai, quando você for para o 6, deixar o queixo aproximar do peito, para a cabeça também pressionar 6, e quando você for para 12, você vai pressionar mais perto do topo da cabeça, o queixo afasta do peito. Eu faço o contrário, posso continuar fazendo? Faz agora, a gente pode fazer depois ao contrário. Quando você for para o 12, afasta o queixo do peito e vai para o 12 lá em cima. Como é que eu consigo? Olha, sinta que interessante então, Sandra, porque a bacia, ela é pesada. Ela está pendurada na coluna. Quando você vai para 6, você está puxando todas as vértebras lá para baixo, toda a coluna. Então, o queixo é puxado para baixo. Às vezes, por uma questão de hábito, né, de outros padrões que você tem, você está fazendo o contrário. Você está fazendo uma diferenciação. E quando você vai para o 12, sente que a bacia empurra, criando essa imagem, visualizando, mesmo que não esteja acontecendo para você, a bacia empurra todas as vértebras e o queixo afasta do peito, porque empurra tudo lá para cima. Vai criando essa imagem da bacia como algo que puxa e depois empurra as vértebras todas. Porque às vezes tem algum lugar no peito ainda que não está fluindo o movimento, alguma parte da coluna que não passa o movimento, porque tem alguma rigidez, às vezes em alguma região. E daí a gente faz sem perceber um movimento intencional, mas que ele é tão íntimo para a gente às vezes que ele parece natural, conectado. Vai aos poucos ficando de novo, esse lugar de ficar íntima dessa organização que eu estou propondo. Continua fazendo, e quando você sentir que já tem intimidade suficiente com essa relação que eu propus, que eu sugeri, observa se os seus olhos estão parados, fixos num ponto, ou se os seus olhos estão se movimentando junto com a cabeça, se eles vão um pouco depois, se eles vão um pouco antes, mas vão na mesma direção que a cabeça. Ou os olhos vão na direção oposta à cabeça, isso que a Sandra trouxe, mas para mim está acontecendo diferente a relação da cabeça e da bacia. Qual é a relação dos olhos com a cabeça agora? Continua fazendo desde lá de baixo o movimento. Esse movimento bem simples, que é flexão e extensão do quadril. Flexão e extensão de toda a sua coluna, a partir desse movimento. Sente que interessante quando você vai para 12 e empurra as vértebras, toda a parte de trás, a lombar, ela se arredonda, mas como você está empurrando, sente a nuca, que a nuca faz o oposto, ela arqueia. Na verdade, não tem uma flexão e extensão completa da coluna toda por conta disso, olha que interessante. A gente poderia fazer flexão e extensão, seria diferente, que é o que seria o que a Sandra estava fazendo. Vai sentindo e vai convidando devagar os seus olhos para irem junto com a cabeça, para baixo
e para cima. Como se os olhos tivessem um relógio na frente dos teus olhos, e você pudesse ver esse relógio, e você olhasse para o 6 e para o 12. Vai sincronizando cabeça, olhos e bacia. Todo mundo junto. E sente quando a próxima vez que você levar todo mundo para 12, sente se os olhos vão exatamente para 12 horas, se eles tendem a ir para cima, mas ou ir um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Porque a gente tem hábitos nos olhos também. A gente tem, no nosso campo visual, tendências de usar os olhos, às vezes, de uma forma, às vezes por uma diferença que a gente tem, que é de fundo orgânico, às vezes por questões de hábitos aprendidos mesmo. Descansa de novo. Faz outra pausa, estica as pernas, se você não está descansando ainda. E que efeito você percebe algum efeito desses movimentos até agora em você, alguma mudança? Volta, por favor, a organizar as pernas da mesma forma. E daí você vai voltar, você vai iniciar o movimento agora, lá na pelvis de novo, 12 para o 6, do 6 para o 12. Então vai para o 12, o queixo afasta do peito, o relógio da cabeça vai para o 12 e você olha para cima. Vai para o 6, lá na bacia, o queixo é puxado, você pressiona mais essa parte, essa zona próxima da base do crânio, e você olha lá para baixo, na direção dos pés. Deixa bem clara essa organização. Seja ela natural para você, seja algo que você tem que fazer intencionalmente. Colocar mais atenção até para organizar dessa forma. E vai sentindo se você pode suavizar o rosto enquanto você faz isso. Sente se você pode suavizar o peito. Se o peito pode ir se flexibilizando. O abdômen. O baixo ventre. Porque tem hora que o baixo ventre vem para dentro, hora que ele vai para fora. O peito também vai sentindo que tem um diálogo da parte da frente e da parte de trás do seu tronco, enquanto você faz o relógio. E que você pode ir mesmo fazendo uma massagem nos órgãos internos a partir desse movimento. A massagem que os músculos vão fazendo nessa região do abdômen, que os músculos vão movimentando as costelas e vão fazendo também, ajudando você a respirar. E você vai ficar, agora que você já está um pouco, já se intimizou mais com esse movimento, com essa organização, você vai continuar levando a cabeça e a bacia na mesma direção, mas os olhos vão na direção oposta.
Então, quando tudo for lá para baixo, o queixo for para baixo, você for para os seios, lá na bacia, você vai olhar para cima. Tem que ir bem devagar, pode até fazer menor. Sabe quando você está indo em direção, fazendo um caminho que você fazia, você fala, agora eu vou só andar um trecho desse caminho. Quando você vai fazer uma caminhada na praia, você fala, não vou até o fim da praia. Então, você não precisa ir até o fim agora, faz um trecho menor de caminhada, para essa organização que é mais desafiadora mesmo, então vai bem devagar para você ter certeza que os olhos estão indo em oposição à cabeça, porque quando você vê ele já está querendo ir junto, não precisa fazer um caminho grande, o mais importante é poder fazer essa diferenciação. E pode respirar. Vê se você pode fazer um pouco mais rápido. Não é com pressa, é só um pouco mais rápido para assim, sabe quando eu fiquei íntima dessa diferenciação? Vê se dá para, não precisa ser muito, só um pouco mais. A cabeça e os olhos em direções opostas, Sandra. Eles estão indo na mesma direção, é difícil mesmo. Faz metade do tamanho do movimento aí que você está fazendo. Porque não é fácil. Volta a fazer todo mundo junto. Todo mundo. Vai para 12, o queixo afasta do peito, você olha para cima. E depois vai tudo lá para baixo, a bacia puxando todo mundo. E vai vendo se aos poucos você pode fazer com que o seu olhar, você pode estar de olhos fechados ou abertos, ele guia o movimento agora. Você vai continuar fazendo esse mesmo movimento, mas quem inicia o movimento é o seu olhar. Como se é isso de olhar para baixo e olhar para cima e fazer mobilizar a coluna de ponta a ponta, daí de cima da coluna até lá embaixo na bacia, a partir do movimento dos olhos. O seu olhar vai levando. E depois que você fizer algumas vezes com o olhar, levando, descansa. Faz uma pausa, em silêncio. E vê se se você consegue criar agora, visualizar essa imagem, uma coluna inteira que vem desde lá de baixo do cóccix, sacro, as lombares, e daí vem as torácicas, e vai subindo até que chega lá na altura dos ombros, começa as cervicais, elas ficam já menores, até chegar na base do crânio. A primeira cervical está mais ou menos na altura dos seus olhos, lá dentro. Vê se você consegue visualizar essa coluna tridimensional, não só essa parte da ponta de trás que a gente consegue tocar, que é a parte dela que a gente consegue ter mais acesso, mas visualizar ela como uma coluna. Só essa parte de baixo dela que tem já uma anatomia um pouco diferente, o sacro, o cóccix, que já é uma forma mais chapada, nessa forma de coração, um coração que tá, que nem o relógio do Dali, tá côncavo. Então, essa é a forma. Vê se você pode visualizar essa coluna. Se tem alguma parte dela que você não visualiza? Você fala, nossa, essa parte da minha coluna, não visualizo nada. Ah, visualizo só uma partezinha. O que você consegue visualizar dela? Se o movimento vai te ajudando a visualizar. E daí, veja se você pode manter assim, o que for dessa imagem viva, presente, dobra os joelhos de novo, apoia as plantas dos pés com o chão. E faz o mesmo movimento, só que com essa imagem da coluna.
ou ver se o movimento pode ajudar a trazer a imagem da coluna. Porque isso que a gente, né, tinha um professor que sempre brincava, Feldenkrais tem muita gente que brinca com essa história que a gente tem visão de raio-x, que a gente vai desenvolvendo visão de raio-x. Então, é uma visão de raio-x para você mesmo, para você mesma, que o movimento vai te dando essa informação, esse lugar existe aqui, vai passeando por parte da coluna e falando, aqui eu consigo visualizar essa região, eu consigo sentir ela se mover. Porque é isso que faz o seu sistema nervoso perceber cada articulação. Quando existe movimento na articulação, ele registra a existência, a atividade. E aí ele consegue formar a imagem daquela região, daquela parte de você. Por isso é tão interessante a gente encontrar os pontos obscuros que a gente não enxerga, onde tem os saltos, né, da nossa atenção. E agora você vai diferenciar um pouco, você pode fazer como a Sandra estava fazendo, voltar a fazer pelve e cabeça em direções opostas. Você vai fazer algumas diferenciações dos olhos em relação à cabeça. Você vai um pouco explorar a relação do relógio do 6 para o 12, do 12 para o 6 com a bacia, cabeça e olhos. Mas de vez em quando volta a fazer tudo junto na mesma direção, que é bacia lá para o cóccix, a cabeça vai para o 6, então o queixo aproxima do peito e você olha para baixo. E depois o oposto. Volta de vez em quando para essa organização original. Essa organização mais primeira, mais primitiva, que vai aparecendo para a gente. E vai, inclusive, se deixando essas passagens de uma diferenciação ou voltando para isso, esse movimento que vai tudo na mesma direção, fazendo com que essas passagens também sejam fáceis, as transições de uma situação para outra. Você pode brincar também, explorar um pouco os ritmos, se você quiser. Que cada uma dessas diferenciações, ou de fazer tudo na mesma direção, vai trazendo sensações também bem diferentes, né? Para um ator, para uma atriz, traz personagens diferentes. Para a gente pode trazer situações, né, da vida diferentes. Aqui eu sinto que é como se eu estivesse fazendo tal ação do meu dia a dia. Talvez você encontre algumas relações, talvez não. Talvez você identifique com situações bem concretas, talvez só com sensações diferentes. Faz sempre suave, leve, respirando. E o que quer que você esteja fazendo, volta a fazer tudo junto na mesma direção, só para fazer algumas vezes agora. Todo mundo na mesma direção, junto. Você sente que tem alguém que está liderando o movimento ou você tem a sensação que está tudo acontecendo junto? Você pode fazer esse movimento simples com essas duas sensações também, que uma dessas três partes lidere e inicie o movimento e convide todo mundo, ou que todo mundo comece junto. Vê se você consegue explorar essas duas sensações e diferenciar. E vai parando, devagar. Estica as pernas para descansar.
Volta a dobrar as duas pernas. E agora, a gente vai na direção, a gente vai completar os 4 pontos cardinais, que a gente vai fazer só esses 4 pontos hoje. Então, você vai agora do 3 para o 9, do 9 para o 3. O 3 do lado direito, localiza ele atrás da bacia, e o 9 do lado esquerdo. E vai fazendo esse movimento de hora. Você pode ter a sensação de que você pressiona no chão, ou que o chão pressiona em você. E vai percebendo que na hora que você na hora que o 3 está pressionando do lado direito, o joelho do lado esquerdo, ele vai para baixo, na direção do pé, e o direito ele abre um pouquinho para o lado direito. E a mesma coisa quando você vem para o lado esquerdo, o joelho direito ele vai para baixo, na direção dos dedos. Aquela direção entre dedão e segundo dedo. Vai organizando essa direção para o seu joelho. Pensando em fazer esse movimento a partir do movimento dos joelhos. Ora um joelho vai para baixo, ora o outro. E é isso que movimenta a sua bacia. Vê se você consegue fazer esse movimento a partir de pensar nos joelhos indo ora um para baixo, ora o outro. Nessa direção, que às vezes a gente vai sentindo, né, que tem uma tendência do joelho mais para dentro e mais para fora, e aos poucos você vai falando, vou indo nessa direção, me aproximando mais disso. Então, tem hora que tem um joelho que está indo para baixo, ele está apontando o tempo todo para o teto, e o outro ele começa a ir um pouco para o lado. E nesse movimento é interessante. Nesse movimento, o relógio da cabeça ele também está indo para algum lado? Esse é um movimento que é interessante. Do 6 para o 12 é mais comum aparecer a relação. Nesse daqui, veja, se a cabeça, acho que a maior parte aqui está com a cabeça em silêncio, é interessante perceber isso. E não é errado, é uma situação que a gente vivencia muito, que é o caminhar. Que a bacia está fazendo esse movimento, ela está indo para hora para frente, hora para trás, né, um lado e outro, está fazendo esse giro, tem esse giro também no caminhar da bacia, mas a cabeça fica no meio. Então, se a sua cabeça está parada, a cabeça, é como se você estivesse caminhando. Esse é o movimento que estaria acontecendo. Essa é a situação, esse é o contexto. E daí você também pode convidar a sua cabeça para ir para o mesmo lado, para girar um pouquinho a cabeça e os olhos. Para o mesmo lado que você está pressionando. E daí já o rolar da coluna, pensa naquele rolo de macarrão, que é um rolo, ele está rolando para um lado e para o outro. Nessa direção você está fazendo. E a cabeça copia e faz um movimento menor, e os olhos também. Explora quem lidera o movimento dessas 3 partes. Você não precisa ir no máximo do que você pode. Encontra um movimento prazeroso. Pode ser aquele movimento, às vezes um movimento prazeroso numa dada direção é quase invisível. Porque às vezes a gente pode estar com um dos lados ali no ciático, na lombar, meio sensível, e aí você não quer levar muita pressão para aquele lado.
Ou ao contrário, você não quer contrair aquele lado, que percebe que o lado que pressiona, o lado que afasta do chão, ele contrai um pouco a lombar do lado oposto. Que é uma coisa que está acontecendo no nosso caminhar. Então, se você faz, por exemplo, no caminhar uma perna dá um passo maior do que a outra, vai procurando fazer a mesma porção, quantidade de movimento para os dois lados, porque se você faz um movimento muito maior, é um movimento muito assimétrico para lombar, para articulação. Fala, Josi. Ah, caiu. Agora descansa mais um pouco, faz outra pausa. Agora faz um não fazer, uma pausa. Se quiser sair da posição de costas, já estiver cansada, pode sair. E são movimentos tão simples, né? Mas tem tanta coisa que a gente pode observar, tem uma riqueza tão grande no simples, no aparentemente simples. Você vai voltar a dobrar os joelhos, vai voltar a fazer do 9 para o 3, do 3 para o 9. E agora você vai explorar, levar a cabeça e os olhos na direção oposta à bacia. Então, o relógio da cabeça vai estar indo na direção oposta. E encontra de novo uma porção de movimento que você ache prazerosa, uma velocidade, um lento que seja prazeroso para você. E se em algum momento você quiser acelerar o movimento, quando você já se estiver mais intimizado com esse movimento, você pode, depois volta a fazer lento, e vai explorando agora essas diferentes possibilidades de relação. Agora você está, por exemplo, quando a cabeça vai para um lado e a bacia vai para o outro, é uma torção. Aonde você sente a torção? Tem uma torção na coluna, tem uma parte que torce, tem uma torção mais intensa. Agora volta a fazer todo mundo para o mesmo lado. Vê se dá para voltar a fazer essa transição sem ter a sensação de que você precisa parar tudo para recomeçar. E vai tudo para o mesmo lado, e agora a coluna está rolando. Ela não está mais torcendo. E agora leva só o olhar em oposição ao resto. Vê se dá uma sensação de torção aonde aparece. Os olhos vão junto com a bacia. Faz pequenininho. Porque a cabeça às vezes fica querendo ir junto com os olhos, ela vai querer. Vê se tem uma sensação de torção em alguma parte do pescoço que aparece desse movimento do olhar. E é difícil. Pode colocar, Sandra, se você quiser te ajudar, às vezes pode ajudar, não sei se para você de olho aberto ou fechado, mas você pode colocar uma das mãos na sua frente e levar ela para o lado oposto, seguir a mão, ela vai em direção oposta à cabeça, uma das mãos ela fica na frente, um dos dedos, pode ser que ajude para algumas pessoas. E a mão está indo em direção oposta à cabeça e à bacia, e o seu olhar está olhando para ela. Está seguindo a tua mão, às vezes ajuda. E volta a fazer toda a galera na mesma direção de novo. Precisa parar ou dá para encontrar uma forma de toda a galera se encontrar e falar, agora vamos todo mundo junto, naquela direção? E faz umas 2 ou 3 vezes todo mundo na mesma direção e descansa novamente.
E quando você voltar a fazer agora, você vai voltar a fazer do 9 para o 3, do 3 para o 9, e você vai explorar as relações de aonde você inicia o movimento, pode ser lá na sensação dos joelhos, pode ser na própria articulação, a articulação pressionando o chão, pode ser no seu olhar, na sua cabeça, essa sensação de que alguém inicia um movimento, pode ser qualquer, pode ser diferenciando, um em cada direção, todo mundo na mesma direção. Isso você vai explorar agora de acordo com o que você tem vontade. Então, as diferenciações, ou ir todo mundo junto. E quem lidera o movimento. O importante é você encontrar nisso algo que seja uma porção de movimento que seja realmente fácil, leve para você. Sente que agora tem um movimento na sua lombar assimétrico, tem um lado da lombar que contrai mais. Claramente, tem um lado que contrai, sente o lado que levanta como ele contrai. Vê se alguma dessas situações, das relações com a cabeça e com o olhar, fazem essa relação do lado da lombar que contrai ficar mais intensa, ou mais suave, ou se não muda nada. A gente está indo no 9 para o 3, do 3 para o 9, Sibeli. Estamos explorando as relações com a cabeça e com o olhar, o que você quiser explorar. Você pode explorar o ritmo. Então, é essa sensação de que eu não preciso ir no máximo do que eu posso, mas eu encontro um movimento prazeroso. E daí vai parando. Para no meio com os joelhos para o teto, não estica a perna ainda, as pernas. E volta aí do 12 para o 6 e do 6 para o 12 como no início. Vê qual é a sensação agora de ter ido nas 4 direções, quando você faz esse movimento, o que acontece? No resto de você. Qual é a sensação de fazer esse movimento agora? Vê se você consegue, se você tem mais essa sensação de inteireza, de que a partir desse movimento da bacia você pode se sentir inteira, movimentar. Os joelhos estão se movimentando, toda a coluna, as costelas. Os seus ombros lá, sente como
tem movimento no externo, pode ter movimento no externo, nos ombros. Porque a bacia puxa todo mundo para baixo quando vai para os 6, e depois ela empurra quem está acima dela lá para cima e puxa também os joelhos. Ó, sente como os joelhos vão para baixo. E depois eles vêm um pouquinho para cima. Como a bacia, ela tem esse centro, né, que chama centro de força. Ela é pesada, ela puxa e empurra todo mundo. E daí vai fazendo esse movimento cada vez menorzinho e mais rápido. Pequeno e rápido, bem pequenininho e rápido. E sentindo que isso reverbera a sua cabeça, tá fazendo um movimento, tá tudo, peito, pequenininho e rápido. Bem pequeno. O seu pequeno, o seu rápido. E daí você vai deixando ele pequeno, só que você vai diminuindo a velocidade, ele cada vez menor, ele vai ficando só dentro de você, ele vai ficando invisível para mim aqui, para qualquer pessoa que estiver vendo você. Ele vai ficando bem interno, até você sentir que parou. E daí você estica as pernas. E veja como é estar aí agora. O que te traz hoje este clássico dos clássicos do método Feldenkrais. Como você está aí descansando, né, nessa pausa com o chão. Tá dando para descansar? Porque às vezes a gente deita e a gente tá 1000, né? Então pode ser que tenha essa sensação da velocidade dos nossos pensamentos diferente. Ou talvez de falar, nossa, o chão... Lembra a primeira vez, quando você voltou aqui, quem já fazia Feldenkrais e veio a pandemia, a gente começou aqui o grupo, como era deitar com o chão e como é hoje deitar com o chão? A intimidade que você tem com o chão hoje, que é algo que a gente perde muito, essa intimidade. E daí faça seu caminho, veja para que lado dá vontade de... Como você tem vontade de fazer o caminho para ficar de pé? A gente já fizeram tantos caminhos aqui, tantas trilhas, né, para fazer. A gente já explorou bastante esse caminho, né, para verticalizar. Veja como o que vem hoje. Faça seu caminho. Se puder evitar de colocar os óculos agora, eu sugiro evitar por alguns instantes, se for possível. E também fica de pé fora do seu fofinho, se der, do seu tapete. Fica mais no chão, mais firme mesmo. E veja. Se você move a cabeça, você sente chegar o movimento lá na bacia. Ou se você move a bacia, como que esse movimento, né, reverbera. Talvez a cabeça esteja mais flutuante agora. Talvez a bacia queira fazer movimentos, você tenha mostrado para ela movimentos que, eu posso me mover assim. Como você caminha. É diferente como a gente caminha na nossa casa, como a gente caminha na rua. Se eu caminho numa rua escura e sou uma mulher, se eu caminho numa rua escura eu sou um homem. Enfim, o jeito da gente caminhar muda. O nosso próprio jeito, de acordo com o contexto. Veja nesse contexto como você caminha. E se você for sair ainda hoje desse contexto no qual você está, observa se você caminha diferente. Que às vezes a bacia já não pode mais, às vezes está na presença de alguém, já não posso mais balançar tanto a minha bacia, os meus braços.
Eu já ouvi que muita gente se sente metida, às vezes, quando caminha mais, né, que tem mais movimento na bacia, sente a cabeça mais flutuante, os braços. O que que você sente? É interessante observar, né? E hoje ficaremos por aqui. Fechamos a semana com uma clássica, que eu gosto muitíssimo. Tenho muito prazer.